Bem-vindo ao canal Supply Chain Aid. Meu nome é Carlos Eduardo Correia Coimbra. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma introdução aos benefícios da implementação e da melhoria dos processos de supply chain. Então nós vamos fazer uma pequena reflexão, nós vamos falar um pouco sobre o pensamento tripolar, o que isso significa, vamos falar dos estágios de evolução da cadeia de suprimentos e vamos te mostrar uma ferramenta muito simples, mas ela vai te dizer aonde a tua empresa está, em que nível de evolução que a tua empresa está. Convido a fazer uma reflexão. A tua área de operações, você escuta as pessoas falando que aqui cada dia é um dia, nós matamos um leão por dia, não tem dia igual ao outro. A liderança, supervisão, coordenação, gerência, ela não consegue sair de férias, porque é tanto problema e tanta insegurança se um líder sair de férias que as pessoas têm medo de liberar a liderança para férias. As pessoas falam, aqui se trabalha muito, não tem tempo para pensar no futuro. Você conhece o pensamento tripolar? O pensamento tripolar diz o seguinte, todos na empresa elas têm que estar preocupadas com o dia de hoje, com o médio prazo, que é o ano, o resultado do ano, e o longo prazo, que é a visão de futuro da empresa olhando no horizonte de até 5 anos. Claro que se você está num cargo de execução, um cargo operacional, a tua preocupação com o dia de hoje ela é muito maior do que quem está ocupando uma posição executiva que tem que ter uma visão mais no médio prazo, no ano, e também no futuro da empresa, mas ele também tem que olhar o resultado do dia de hoje, afinal o futuro vai ser a somatória de vários dias de hoje, né? E uma coisa que eu também falo bastante para os times que trabalham comigo, o importante não é trabalhar bem, não é trabalhar muito, mas sim trabalhar bem. As pessoas têm que trabalhar bem e não trabalhar muito. Fazendo uma introdução agora para você obter benefícios com a evolução do trabalho em supply chain. Primeiro que quando você vai atingir um objetivo, um caminho tem que ser percorrido, um alvo tem que ser atingido. E bacana que a perfeição ela é um alvo móvel, então você tem que estar sempre buscando atingir a perfeição, mesmo sabendo que você nunca vai atingir, ou que é muito difícil de você atingir a perfeição. Então, em supply chain, essa é a forma. Você tem que identificar, você tem que visualizar aonde você quer atingir e traçar esse caminho, que normalmente é um caminho de médio prazo. Então, se você idealiza um objetivo, se você idealiza um modelo de gestão, você vai realizar com um plano de ação a partir do momento que você tem um propósito a atingir. Eu não vou criar um nível de estágios de evolução. A SCM ela tem no seu material estágios que ela definiu de evolução de cadeia de suprimentos. Então a gente vai se nortear pelos estágios de evolução definidos pela ASCM. Então vamos lá para o primeiro estágio. O primeiro estágio, como vocês podem ver, a empresa está numa situação de múltiplas disfunções. Qual é a característica dessa situação? Primeiro, as áreas funcionais elas atuam de uma forma isolada. Não porque elas queiram trabalhar de uma forma isolada, mas com o tempo, com o crescimento da empresa, a preocupação com os objetivos da área foi tão grande que elas acabaram crescendo
e atuando de uma forma absolutamente isolada. E obviamente que quando você tem essa situação, os fluxos de informações entre as áreas e para fora da empresa, eles são descoordenados. É muito comum a gente ter falta de disciplina, tanto internamente e muito menos externamente no compartilhamento de informações e de dados. Os objetivos eles acabam não sendo claros, os objetivos internos eles não são claros porque não há uma integração de todo mundo. Como consequência, os relacionamentos eles não são estruturados e também não são estruturados com os parceiros externos. E como resultado, nós temos uma cadeia de suprimentos reativa, ou seja, deu problema, o pessoal sai correndo para pagar. É uma situação onde tem muito bombeiro querendo resolver o problema da empresa, sem que haja processo estruturado, né? A previsão também, as previsões futuras de vendas, né? Uma vez que o supply chain é você balancear, você equalizar a demanda com a oferta, normalmente ela é feita por adivinhação ou por chute, né? E o lançamento de produtos, o desenvolvimento de produtos, ele não tem nenhum envolvimento das outras áreas. O pessoal de desenvolvimento acaba desenvolvendo e empurra o produto para frente. E obviamente que se houvesse uma discussão, esse desenvolvimento seria muito melhor. Os estoques, eles podem ter antecipações, eles podem ter alta ocupação para prever grandes vendas futuras, então se previne isso através da compra antecipada e da armazenagem. O trabalho manual ele está presente em quase todas as áreas, seja pelo uso de planilha ou mesmo de equipamentos manuais, e aí o fluxo de materiais ele acaba sendo bastante desordenado. E o MRP, que é o planejamento de compras de necessidades de materiais, ele pode estar acontecendo aí num nível básico. Então essas são as características de um supply chain no estágio 1. Vamos falar agora do próximo estágio, o estágio 2. No estágio 2 é o que a ASCM define como a empresa semifuncional. A gente pode ver ao lado que as áreas funcionais elas já foram definidas, então obviamente que o fluxo de informações já está sendo aprimorado, mas ainda não existe uma parceria formal com clientes e com os fornecedores. Então a característica dessa cadeia de suprimentos, ela é uma cadeia eficiente, tem uma certa eficiência, mas ela ainda é reativa. Mas a gente já percebe a preocupação da empresa com tecnologia, com conectividade e também várias iniciativas para você melhorar a eficiência, a eficácia, a qualidade, a produtividade, especialmente na fábrica e no centro de distribuição, que são as duas áreas onde a gente concentra o maior número de pessoas. Apesar ainda de equipamentos básicos de manuseio nesses dois ambientes. O gerenciamento do estoque, ele já existe uma preocupação para que haja redução desse nível de estoque. As compras, já existe um processo de compras estruturado, a preocupação com estratégias de compra e a compra estratégica e o treinamento para as pessoas, a preocupação com o desenvolvimento das pessoas, também ele é mais eficaz. Na parte de previsão de demanda, de previsões futuras, já tem técnicas estatísticas um pouco mais confiáveis. E em termos de software de planejamento de compras, o MRP, ele também já passa a entrar o MRP2 para a gente planejar recursos de fabricação. Mas, de maneira geral, ainda falta comunicação. Ainda a gente precisa aprimorar a comunicação internamente e externamente. No estágio 3, como vocês podem ver, eu acho que o grande avanço no estágio 3
é a presença do ERP em toda a empresa, inclusive já módulos para cada área funcional, módulos para compras, módulos para fábrica, enfim. A gente percebe uma preocupação da empresa em buscar soluções para a fábrica, soluções para treinamento, para melhorar a comunicação. O investimento em sistemas de informação é uma realidade, né? O uso de bancos de dados, de bases de dados acessíveis. As reuniões de S&OP, elas começam a acontecer também nos seus primeiros estágios, e aí a gente já passa a ter uma cadeia de suprimentos eficiente e mais proativa, onde a cooperação interfuncional ela é mais rápida e mais fácil. O MRP e o MRP2 para capacidades de fábrica também já é uma realidade. O desenvolvimento de produtos ele já tem o esforço da equipe toda no desenvolvimento de produto. Então os projetos dos produtos eles obviamente que vão ter muito mais eficiência. Como resultado, o atendimento ao cliente já é bem melhor. O inventário ele é tratado de uma forma mais estratégica, a gestão de inventário, e o planejamento de demanda futura ele também já é muito mais preciso. Então essas são as características do estágio 3 de supply chain. O estágio 4 ele é chamado o estágio da empresa estendida. E aqui, obviamente, que a característica desse estágio é a empresa operando em rede, junto com o cliente e junto com os fornecedores. Então, a empresa ela já tem uma preocupação em estender os seus processos além dos seus limites. Então, essa é a grande mudança que acontece na cultura da empresa. A cadeia de suprimentos ela é absolutamente estratégica e contribui para o desenvolvimento da estratégia da organização. A geração e o atendimento da demanda já são integrados também. A previsão e o planejamento são previsíveis e são visíveis, né, para todos os elos de supply chain. E as melhorias tecnológicas, o conhecimento, a informação, ela é compartilhada para os fornecedores. Então, obviamente que para isso a empresa tem que ter muita confiança nos seus fornecedores. E a partir daí você tem um ambiente de cooperação. Então, a cadeia de suprimentos ela é uma integração dos vários elos para você ter um melhor atendimento. A tecnologia faz parte disso, para que essa informação chegue no parceiro. O planejamento colaborativo é uma realidade e as reuniões de S&OP já estão num nível avançado. Então, obviamente que a empresa no nível 4, ela é a empresa em rede se relacionando com toda a cadeia de suprimentos. É importante a empresa conhecer o seu cenário atual, como ela está agora, e visualizar aonde ela quer chegar, como ela vai ser essa evolução da cadeia de suprimentos. E aí é claro, mas a questão é como a empresa vai saber como ela está. Então é super importante, e aí fica a minha recomendação, a empresa precisa traçar o radar de evolução de sua cadeia de suprimentos. A vantagem de você traçar um radar desse, você conhece exatamente aonde você está. Esse radar ele tem uma nota de 1 a 4, né? A nota máxima é 4. É totalmente realizado à distância, através de um link ou de um aplicativo. Então, quer dizer, todo mundo pode estar em home office para a execução desse radar. E como é que o que nós avaliamos nesse radar? São 20 critérios. Então a gente definiu 20 critérios críticos em supply chain e a gente avalia o nível de maturidade desse critério. E olhando para o radar, se a tua curva se aproxima do centro, é porque realmente você está com uma nota muito baixa
e por isso é importante já iniciar um trabalho de transformação em supply chain. E se você está na área verde com notas bem altas, significa que você já está num estágio bastante avançado da cadeia de suprimentos. Então, esse é o ponto de partida. Então, a partir dessa visão de para onde você pode evoluir, os benefícios, que agora nós vamos entrar, são benefícios que você vai atingindo na medida em que você avança nessa maturidade, nesse amadurecimento de supply chain. Então, nos próximos vídeos, nós vamos falar o primeiro, benefícios financeiros, depois benefícios para a operação e depois benefícios para o negócio e para as pessoas. E eu vou dividir em 3 vídeos para não ficar muito longo esse conteúdo. Então eu espero vocês nessa sequência de 3 vídeos para conhecer os benefícios.